Em uma manhã agitada, uma mulher atravessa o luxuoso shopping da cidade com passos rápidos, parecendo resolver uma tarefa de última hora. Suas roupas eram simples, condizentes com a urgência que transparecia em sua expressão. Sem chamar muita atenção, ela entrou em uma joalheria conhecida pelas peças deslumbrantes, com vitrines cheias de diamantes e pedras preciosas. Com um olhar atento, a mulher focou em um colar elegante, daqueles que parecem brilhar mais que os outros. Enquanto o admirava, uma atendente a observava com desconfiança. Ela se aproximou e, em um tom formal, perguntou se a cliente gostaria de ver a peça de perto. A mulher, com um leve aceno de cabeça, pediu para examiná-lo. Mas, antes mesmo de segurar o colar, percebeu algo no olhar da vendedora, um julgamento silencioso. O que deveria ter sido uma transação comum se transformou em um episódio de preconceito. Sem aviso, a atendente insinuou que a mulher não teria condições de comprar aquela joia. Um insulto velado, mas claro o suficiente para que o clima na loja mudasse. A cliente tentou manter a calma, segurando o colar delicadamente, mas logo foi surpreendida por uma acusação injusta de roubo. A segurança foi acionada, e o constrangimento público estava prestes a acontecer. A situação escalou rapidamente. A vendedora, sem ao menos ouvir o lado da cliente, acusou-a em voz alta, chamando a atenção de outros clientes na loja. Todos os olhares se voltaram para a mulher que, até aquele momento, estava apenas tentando escolher um presente. Os sussurros começaram, e alguns até levantaram seus celulares para gravar o que parecia ser mais um escândalo. Sem conseguir explicar-se, a mulher foi abordada por um segurança do shopping. O segurança Jair, que estava acostumado a lidar com situações tensas, a levou calmamente para a sala de segurança. Durante o caminho, a mulher se manteve em silêncio, tentando processar o que havia acabado de acontecer. O peso da humilhação era grande, mas ela sabia que o pior ainda estava por vir. Os murmúrios ao redor dela ecoavam enquanto era escoltada, como se já estivesse condenada pelos olhares alheios. Na sala de segurança, Jair pediu que ela aguardasse enquanto verificava as câmeras de vigilância. Com uma expressão séria, ele revisou as imagens, e logo percebeu que a acusação era completamente infundada. Ela não havia cometido nenhum crime, mas já era tarde demais para pagar o estrago que havia sido feito. O que começou como uma simples ida ao shopping se transformou em um pesadelo. A mulher saiu do shopping cabisbaixa, sem revelar quem realmente era, sem falar nada. Jair, ao revisar as filmagens, sentiu um peso no peito. Sabia que aquela mulher havia sido injustamente acusada, mas a situação parecia estar além de suas mãos. Ele foi até ela, ainda na sala de segurança, e informou que não havia encontrado qualquer evidência de roubo nas imagens. Pediu desculpas pelo ocorrido, mas o constrangimento que ela havia passado já estava feito, e ele sabia que uma simples desculpa não apagaria o que aconteceu. A mulher permaneceu em silêncio. Respirou fundo e, com dignidade, agradeceu. A postura dela era calma, mas havia uma intensidade nos olhos que indicava que algo maior estava por vir. Mesmo assim, ela saiu da sala sem causar mais alarde, recusando-se a se defender publicamente. Jair observou enquanto ela saía, intrigado com a forma serena como lidou com toda a situação. Ele se perguntou quem ela realmente era. Ao sair do shopping, a mulher sentiu o peso da humilhação pairando sobre seus ombros. Ela sabia que o que tinha acontecido com ela não era um evento isolado. Aquilo não era apenas sobre uma má experiência em uma loja de luxo, mas sobre um preconceito estrutural que ela, como muitas outras pessoas, havia enfrentado diversas vezes. No entanto, desta vez, algo dentro dela havia mudado. Em vez de aceitar a situação e seguir em frente, ela decidiu investigar mais a fundo. Antes de continuar, quero saber de você. Você já passou por uma situação parecida ou conhece alguém que já sofreu uma injustiça por preconceito? Compartilhe sua história nos comentários. A sua história pode ajudar outras pessoas na mesma situação. Nos dias que se seguiram, a mulher não conseguiu esquecer o que aconteceu naquela joalheria. A imagem da vendedora, com seu olhar de desprezo, a acusação injusta e a forma como foi escoltada pela segurança sem sequer ter a chance de se explicar. Ela sabia que o preconceito não era uma novidade para ela, mas dessa vez algo dentro dela não conseguia simplesmente deixar para lá. Precisava fazer algo, não por ela mesma, mas por todas as outras pessoas que talvez já tivessem passado pelo mesmo constrangimento e que, sem poder de voz,
tiveram que aceitar o tratamento injusto. Ela decidiu investigar por conta própria. Começou a conversar com outros frequentadores do shopping, discretamente, em busca de histórias semelhantes. Descobriu que não era a única que havia sido vítima de preconceito naquele local. Outras pessoas também relataram terem sido maltratadas, julgadas pela aparência ou pela cor da pele. O padrão era claro: clientes que não se encaixavam no perfil de luxo que a loja esperava eram rapidamente desacreditados, como se sua simples presença ali fosse uma afronta. Com o tempo, Larissa, o nome que o público ainda desconhecia, começou a formar uma rede de depoimentos. Cada história reforçava a ideia de que algo precisava ser feito. E enquanto as evidências aumentavam, sua indignação se transformava em determinação. Era a hora de agir, mas ainda assim, ela continuava a manter sua identidade em segredo. Ela sabia que se revelasse quem era logo no início, poderia mudar o curso dos acontecimentos. E Larissa queria que as pessoas entendessem que aquela situação era sobre algo maior, sobre a forma como a sociedade julgava e tratava o outro, e não sobre seu status ou sua posição. Enquanto Larissa seguia com sua investigação, um plano começou a se formar em sua mente. Ela não queria apenas denunciar o incidente que viveu, queria expor um problema estrutural, um preconceito que se escondia atrás das fachadas luxuosas daquele shopping. No entanto, para que sua denúncia tivesse impacto, ela sabia que precisaria reunir mais evidências, mais histórias que mostrassem o padrão de discriminação que muitas vezes passava despercebido. Com a ajuda de Jair, o segurança que havia revisado as filmagens no dia do incidente, Larissa começou a conversar com funcionários do shopping. No início, muitos estavam relutantes em falar, com medo de perderem seus empregos ou enfrentarem represálias. Mas com o tempo, Jair conseguiu convencer alguns a contarem suas experiências. Muitos relataram episódios em que clientes foram tratados de forma desrespeitosa por causa de sua aparência, especialmente quando não demonstravam sinais de riqueza óbvios. Larissa passou a ser vista regularmente no shopping, sempre em silêncio, observando. Cada vez que visitava uma nova loja, sentia o desconforto em alguns olhares, a mesma desconfiança com que havia sido tratada no dia da joalheria. Aos poucos, ela foi reunindo as peças de um quebra-cabeça que evidenciava a cultura elitista e excludente que permeava aquele espaço. Mas ainda faltava algo para que sua revelação fosse completa. Finalmente, após semanas de investigação, Larissa reuniu um dossiê completo com depoimentos de clientes e funcionários, além das imagens de câmeras de segurança que comprovavam o preconceito na loja. Estava tudo pronto para sua próxima etapa. Era hora de expor a verdade, mas de uma maneira que ninguém esperaria. E agora, quero saber de você, quem você acha que é Larissa e por que ela está reunindo tantas informações assim? Compartilhe sua opinião nos comentários e no final me diga novamente se você acertou. Com o dossiê em mãos, Larissa sabia que estava prestes a dar um grande passo. Aquele shopping, que ela conhecia tão bem, estava prestes a ser exposto por sua verdadeira face. Ainda assim, ela optou por não revelar sua identidade de imediato. Queria que o foco estivesse no problema e não em quem ela era. Sua intenção era mostrar que a discriminação podia acontecer com qualquer um, independentemente de status ou aparência. Ela decidiu que a maneira mais eficaz de fazer isso seria em uma reunião com os executivos do shopping. Jair, que agora era um de seus principais aliados, ajudou a organizar o encontro, garantindo que todos os diretores estariam presentes. O clima estava tenso no dia da reunião. A notícia do incidente na joalheria havia se espalhado, mas ninguém suspeitava que Larissa, uma figura discreta e sempre tão reservada, estava por trás da investigação. Na reunião, ela começou a apresentar os depoimentos e as evidências que havia reunido. O silêncio na sala era palpável. À medida que os diretores ouviam as histórias de discriminação, muitos ficavam desconfortáveis. Ninguém sabia quem era aquela mulher que se apresentava apenas como uma cliente insatisfeita. Mas à medida que ela prosseguia com a apresentação, uma verdade se tornava cada vez mais clara. O shopping tinha um problema profundo que precisava ser resolvido. Foi apenas no final da apresentação que Larissa fez a revelação que mudaria o curso de tudo. Calmamente, retirou um documento de sua bolsa e o colocou sobre a mesa e uma foto com seu currículo ao lado apareceu na tela da apresentação. Nela, estava sua verdadeira identidade. Larissa não era apenas uma cliente comum, insatisfeita, mas uma das sócias proprietárias daquele shopping. O impacto foi imediato.
Os olhares chocados dos executivos se voltaram para ela. Como alguém de sua posição havia passado por aquilo? E mais importante, porque ela havia mantido sua identidade em segredo até aquele momento. Os executivos ficaram em silêncio, surpresos com a revelação. Eles não conseguiam compreender como Larissa, uma das sócias proprietárias do shopping, havia passado despercebida e sofrido tamanha humilhação. O constrangimento era visível no rosto de cada um deles. Larissa aproveitou o momento para explicar: se isso aconteceu comigo, que sou uma das donas deste lugar, imaginem o que outras pessoas estão enfrentando diariamente, sem voz, sem poder, sendo julgadas apenas pela aparência. As palavras de Larissa penetraram fundo, atingindo o cerne da questão que ela vinha tentando expor desde o início. Ela não queria que seu status fosse o foco, e sim o comportamento discriminatório que acontecia nas lojas. Sua experiência apenas provava que o preconceito não escolhia vítimas com base em classe ou riqueza, mas sim em estereótipos enraizados e preconceitos velados. Ela exigiu mudanças. Políticas internas precisavam ser implementadas de imediato, e as lojas deveriam passar por treinamentos rigorosos para garantir que todos os clientes fossem tratados com respeito, independentemente de sua aparência. Sugeriu também a criação de uma plataforma anônima para que os clientes pudessem relatar discriminações ou maus-tratos sem medo de represálias. Sua postura era firme e inabalável. Os diretores, ainda chocados pela revelação e pela força de seu discurso, sabiam que não poderiam ignorar o pedido. Não havia como negar a profundidade do problema. As mudanças que Larissa exigia não só eram necessárias, mas também urgentes. Ela não estava apenas protegendo sua reputação como sócia, mas abrindo caminho para que outras pessoas não passassem pelas mesmas humilhações que ela e tantos outros já tinham sofrido. Os executivos, visivelmente desconcertados, começaram a concordar com Larissa. Cada um sabia que as exigências dela eram legítimas e que ignorá-las só agravaria a situação. O impacto do caso já estava tomando proporções maiores nas redes sociais, e a imagem do shopping estava em risco. A pressão que Larissa exercia era exatamente o que eles precisavam para agir, mas agora eles tinham consciência de que a questão era muito mais profunda do que uma simples crise de imagem. Larissa, com sua determinação inabalável, também sabia que esse era apenas o começo. As mudanças imediatas que exigia não eram apenas uma correção de comportamento, mas uma transformação na forma como o shopping deveria operar. Era preciso garantir que cada cliente, independentemente de sua aparência ou situação financeira, se sentisse respeitado e bem-vindo. Ela propôs, então, uma série de medidas que iam além de políticas internas e treinamentos. Sugeriu a criação de um comitê de diversidade, composto por funcionários e representantes da comunidade, que seria responsável por monitorar o cumprimento das novas regras e ouvir as preocupações dos clientes. Larissa sabia que para criar uma verdadeira mudança, o ambiente também precisava refletir essa nova cultura. Ela sugeriu que o shopping passasse a dar mais visibilidade a marcas de empresários locais e empreendedores de minorias, para que o espaço fosse mais inclusivo e representasse verdadeiramente a diversidade da cidade. A ideia era simples: transformar o shopping em um símbolo de acolhimento e inclusão, um local onde todos se sentissem representados. Os diretores, que no início da reunião estavam hesitantes e surpresos, agora estavam convencidos. Eles concordaram com todas as propostas de Larissa. O impacto de suas palavras havia mudado completamente o rumo da administração do shopping. Mas, para Larissa, aquele não era apenas um momento de vitória pessoal. Era uma transformação mais ampla. Ela sabia que havia mais por vir. Com as mudanças aceitas pelos executivos, Larissa saiu da reunião sabendo que aquele era apenas o primeiro passo de uma jornada muito maior. O shopping, que antes parecia ser um símbolo de exclusividade e luxo inacessível, estava agora em um processo de transformação. Porém, a verdadeira transformação, ela sabia, viria do impacto que essas mudanças teriam nas pessoas. Nos dias seguintes, a notícia de que Larissa, uma das proprietárias do shopping, havia sido vítima de preconceito começou a se espalhar. As redes sociais estavam repletas de discussões sobre o caso. O público ficou surpreso ao descobrir quem ela era e, mais ainda, com a forma como escolheu agir em silêncio, investigando e expondo o preconceito sem revelar sua posição. Ela poderia ter usado sua influência desde o início para evitar a humilhação,
mas preferiu usar o acontecimento para promover uma mudança significativa que beneficiaria outras pessoas no futuro. A resposta do público foi avassaladora. Muitos passaram a ver Larissa como um símbolo de força e resiliência. Ela poderia ter se calado ou aceitado um pedido de desculpas privado, mas sua decisão de enfrentar a questão de frente e promover mudanças transformou-a em uma figura de liderança. Clientes e funcionários começaram a se sentir mais à vontade para relatar suas próprias experiências, sabendo que agora teriam uma plataforma para serem ouvidos e que haveria uma verdadeira ação por parte da administração do shopping. As semanas que se seguiram foram marcadas por transformações visíveis no shopping. Treinamentos de sensibilidade foram conduzidos com rigor, e os funcionários começaram a tratar cada cliente de maneira mais acolhedora e respeitosa. A atmosfera do local começou a mudar, refletindo a visão de Larissa de um espaço inclusivo e justo. Marcas de pequenos empresários locais e de empreendedores de minorias começaram a ocupar os corredores, trazendo diversidade e autenticidade para o espaço. O shopping, que antes parecia distante de muitos, agora estava se tornando um reflexo da comunidade. À medida que o shopping começava a refletir essas mudanças, Larissa continuava sua missão. Ela sabia que, embora as transformações estruturais fossem importantes, o impacto emocional e social era ainda maior. O preconceito que ela havia enfrentado, e que tantas outras pessoas viviam diariamente, não desapareceria apenas com políticas. Era preciso um esforço contínuo para transformar a mentalidade daqueles que operavam o sistema. Larissa começou a organizar eventos dentro do shopping, criando oportunidades para diferentes vozes serem ouvidas. Ela trouxe palestrantes de várias áreas para falar sobre igualdade, respeito e empatia. Oficinas foram montadas para funcionários e clientes, ensinando sobre a importância da diversidade e de como combater preconceitos diários. Cada evento atraía mais pessoas, e o shopping passou a ser um ponto de encontro para discussões construtivas, não apenas um local de compras. Durante um desses eventos, Larissa compartilhou pela primeira vez a história completa de sua experiência. De como, em um dia comum, vestida de forma simples para resolver uma tarefa rápida antes de uma viagem, ela foi tratada como alguém que não merecia estar ali. Naquele momento, eu poderia ter revelado quem eu era e colocado fim àquela humilhação. Mas escolhi viver o que tantas outras pessoas enfrentam diariamente. O preconceito não vê status ou poder, ele apenas age. E é isso que precisamos mudar, disse ela com voz firme. A plateia aplaudiu, emocionada com sua honestidade e coragem. Mas o impacto das palavras de Larissa foi além. Ela não estava apenas contando uma história pessoal, mas oferecendo uma nova visão para todos. Sua jornada transformou o shopping em um lugar de inclusão, mas também serviu de inspiração para que outros encontrassem força nas adversidades. Após aquele evento, as palavras de Larissa ecoaram por toda a comunidade. Pessoas que antes evitavam o shopping por se sentirem fora de lugar começaram a voltar, atraídas pela nova atmosfera de respeito e acolhimento. Clientes de todas as origens agora se viam refletidos nas vitrines, nas marcas e nos eventos que promoviam a diversidade. O shopping havia deixado de ser um símbolo de exclusão e se transformará em um ponto de união. Larissa, no entanto, sabia que seu trabalho estava apenas começando. Enquanto as mudanças no shopping eram visíveis, havia um impacto emocional mais profundo a ser explorado. Ela decidiu criar uma campanha para ajudar aqueles que, assim como ela, haviam enfrentado situações de discriminação e preconceito, mas que não tinham os recursos emocionais ou o apoio necessário para seguir em frente. Sua ideia era simples: criar um espaço seguro onde as pessoas pudessem compartilhar suas histórias e receber apoio psicológico e social. Com o auxílio de especialistas, Larissa lançou o projeto Ouça Minha Voz, um centro de apoio emocional para pessoas que passaram por situações de exclusão ou preconceito, oferecendo um espaço para conversas, oficinas, principalmente, acolhimento. O projeto rapidamente ganhou notoriedade, e muitas pessoas que se sentiam perdidas encontraram um novo caminho por meio do trabalho que Larissa e sua equipe realizavam. Ouvir é o primeiro passo para transformar, era o lema do projeto, e cada vez mais pessoas se abriam, compartilhando suas histórias de superação e dor. Se você chegou até aqui, já percebeu como a jornada de Larissa foi transformadora, certo? Histórias como essa nos mostram a importância de dar voz a quem precisa ser ouvido. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa.
O próximo vídeo pode ser exatamente o que você está procurando. Durante uma das reuniões do centro, uma jovem se aproximou de Larissa e contou que, por muito tempo, pensou em desistir da vida. Ela havia passado por tantas situações de rejeição e humilhação que não via mais propósito em continuar. Mas, ao ouvir a história de Larissa, algo mudou dentro dela. Você me mostrou que a dor pode ser transformada em força. Eu estava à beira do abismo, mas agora vejo que a vida ainda tem algo a oferecer. Obrigada por me ajudar a enxergar isso, disse a jovem, com os olhos cheios de lágrimas. Aquelas palavras tocaram profundamente Larissa. Embora ela já tivesse ajudado muitas pessoas ao longo de sua jornada, ouvir diretamente como sua experiência havia salvado alguém era um impacto que ela não poderia esquecer. Naquele momento, ela percebeu que sua missão ia muito além das paredes do shopping. Era sobre oferecer às pessoas uma nova chance de verem a vida de outra maneira, mostrando que, mesmo nos momentos mais sombrios, ainda existe luz. Os dias seguintes foram marcados por uma série de eventos que mostravam o poder do impacto que Larissa estava gerando. O projeto Ouça Minha Voz ganhou ainda mais visibilidade. Junto com ele, a voz de muitas pessoas que, até então, haviam sido silenciadas. Funcionários do shopping, que antes tinham medo de falar sobre suas próprias experiências de discriminação, começaram a se sentir mais confiantes para compartilhar suas histórias, sabendo que agora estavam em um ambiente seguro e respeitoso. Um dos momentos mais poderosos aconteceu quando Larissa organizou um evento no próprio shopping, convidando não apenas clientes, mas também funcionários e empreendedores da região, para falarem sobre suas lutas e desafios em um mundo que muitas vezes os julga pela aparência ou pelo que possuem. No palco, histórias de superação emocionaram todos os presentes. Vendedores, empresários, seguranças e clientes se uniram para compartilhar como haviam enfrentado preconceito e discriminação e como, agora, sentiam que pertenciam àquele lugar. Larissa também deu voz àqueles que, assim como a jovem que a havia procurado, estavam à beira de desistir. Em seu discurso, ela fez questão de lembrar a todos que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma nova oportunidade de recomeçar. A dor não define quem somos. Ela pode nos moldar, nos ensinar e nos fortalecer. Mas nunca deixem que ela apague a chama da vida dentro de vocês, disse ela, com lágrimas nos olhos, lembrando de sua própria jornada. A transformação que Larissa promoveu não parou apenas nos discursos emocionantes ou nos eventos inclusivos. Cada palavra que ela proferia reverberava nas ações cotidianas daqueles ao seu redor. O impacto do projeto Ouça Minha Voz cresceu de forma inesperada, ganhando atenção não apenas localmente, mas também de organizações e grupos voltados para a inclusão social. O nome de Larissa começou a ser associado à força, resiliência e empatia, e pessoas de diferentes lugares começaram a procurá-la para ouvir seus conselhos e se inspirar em sua história. Enquanto o shopping se tornava um símbolo de acolhimento e respeito, Larissa continuava sua missão com uma humildade impressionante. Ela participava ativamente das mudanças, não apenas como figura pública, mas como alguém que, pessoalmente, acompanhava o progresso de cada iniciativa que havia proposto. Ao passar pelos corredores, os funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno, cientes de que aquela mulher havia transformado suas vidas de forma concreta. Um dia, enquanto passeava pelo shopping com Jair, o segurança que se tornará seu aliado, ela parou em frente à joalheria onde tudo começou. A loja agora era completamente diferente. A equipe havia sido renovada, e novos funcionários foram treinados para garantir que ninguém mais passasse pelas experiências que Larissa e tantos outros enfrentaram. Ao olhar para o lugar, Jair comentou, engraçado como, às vezes, é preciso um único evento para mudar tudo. Se alguém me dissesse que isso aconteceria, eu jamais acreditaria. Larissa sorriu levemente, mas sua mente estava longe. Ela pensava em quantas pessoas, como aquela jovem que ela ajudou, estavam perdendo as esperanças. Pessoas que, por causa de uma experiência traumática, pensavam em desistir. Mas ela sabia que, se tivesse o poder de alcançá-las, poderia oferecer uma nova perspectiva. Você já percebeu que a mudança nunca vem de uma só pessoa? Tudo isso aconteceu porque várias vozes começaram a falar, respondeu ela, com os olhos cheios de gratidão. Foi então que Larissa teve uma nova ideia. Ela decidiu levar o projeto Ouça Minha Voz além das fronteiras do shopping. Começou a planejar uma rede de apoio,
com centros de escuta e acolhimento em diferentes bairros, oferecendo um espaço para que pessoas pudessem buscar ajuda emocional e conselhos para recomeçar suas vidas. Se podemos transformar um shopping, podemos transformar cidades inteiras, pensou ela. Larissa começou a expandir sua visão. Sabia que o impacto do projeto Ouça Minha Voz poderia alcançar muito mais pessoas. Ela não se limitou ao ambiente do shopping, que já havia se transformado em um símbolo de inclusão e respeito. Sua nova meta era criar centros comunitários em várias regiões da cidade, onde as pessoas poderiam encontrar apoio emocional, orientação profissional, principalmente, um espaço seguro para falar sobre seus desafios e dores. Esses centros, inspirados no projeto que começou no shopping, seriam ambientes acolhedores, liderados por profissionais voluntários que, assim como Larissa, acreditavam na importância de ouvir e de oferecer suporte às pessoas que enfrentavam preconceitos, traumas e desesperança. Larissa começou a mobilizar empresários, psicólogos, assistentes sociais e ativistas que se prontificaram a ajudar. Com a rede de apoio crescendo, o projeto logo ganhou tração e passou a ser discutido em conselhos municipais e iniciativas sociais mais amplas. No entanto, enquanto a expansão do projeto trazia um novo fôlego para a cidade, Larissa enfrentava outra batalha: equilibrar o sucesso de suas iniciativas com os desafios pessoais que surgiram à medida que ela se tornava uma figura pública. Mesmo sendo uma mulher forte, houve momentos em que o peso das expectativas e a pressão emocional a atingiram profundamente. Em uma noite tranquila, sentada no terraço de sua casa, Larissa refletiu sobre o caminho que percorreu. Sabia que muitas pessoas agora a viam como uma inspiração, mas, às vezes, sentia-se solitária na jornada. Foi quando seu marido, João, a encontrou perdida em pensamentos. Você está carregando o mundo nas costas, Larissa. É incrível o que você está fazendo, mas você também precisa se cuidar, disse ele com um tom preocupado, mas carinhoso. Ela olhou para ele e sorriu, sabendo que João tinha razão. Eu sei. Só que, às vezes, é difícil desligar. Há tanto a ser feito, tantas pessoas que precisam de apoio. João a abraçou e a lembrou de que ela não estava sozinha nessa missão. Ele e muitos outros estavam ali para ajudar, para dividir o fardo. E Larissa, mesmo com toda a responsabilidade que carregava, sabia que era verdade. Você já fez mais do que muitas pessoas fariam em uma vida inteira. Lembre-se de que, para ajudar os outros, você também precisa estar bem, disse João. Aquela conversa fez perceber algo importante. Não importa o tamanho da missão, todos precisamos de uma rede de apoio. O projeto que ela criou para os outros também valia para ela. Saber que poderia contar com as pessoas ao seu redor lhe deu forças para continuar, mas com mais equilíbrio. Ela passou a delegar mais responsabilidades e a confiar em sua equipe. A jornada era longa, mas não precisava ser percorrida sozinha. Com a expansão dos centros de apoio Ouça Minha Voz e a crescente rede de voluntários, Larissa começou a perceber o verdadeiro alcance de sua missão. As histórias que surgiam daqueles que buscavam ajuda eram profundas, repletas de desafios, traumas, às vezes, desesperança. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em comum em cada uma dessas pessoas: a busca por uma segunda chance, por uma nova perspectiva de vida. A ideia de desistir muitas vezes passava por suas mentes, mas o projeto oferecia um ponto de virada. Os centros comunitários passaram a ser mais do que apenas espaços de acolhimento, tornaram-se pontos de transformação pessoal. Larissa fez questão de estar presente em muitos desses espaços, ouvindo as pessoas de perto, compartilhando sua própria história e mostrando que, mesmo as pessoas que aparentam ter tudo sob controle, enfrentam momentos de dúvida e dor. Sua presença inspirava e trazia esperança àqueles que, por muito tempo, se sentiam invisíveis. Muitos que haviam chegado ao limite, prestes a desistir, encontraram em Larissa um exemplo de superação. Uma dessas histórias impactou Larissa profundamente. Durante uma sessão no centro de apoio de um bairro periférico, uma mulher chamada Clara, de olhos cansados e ombros caídos, contou sua história. Ela havia perdido o emprego, enfrentava dificuldades financeiras e já não via motivos para continuar lutando. Estava à beira de desistir da própria vida. Ouvindo Clara, Larissa sentiu um eco de sua própria jornada. A discriminação, o preconceito e a falta de oportunidades que Clara enfrentará eram uma realidade dura, mas, por meio do projeto, Larissa soube exatamente o que dizer. Eu sei o que é se sentir invisível,
disse Larissa com ternura. Sei o que é sentir que o mundo está contra você, que ninguém vê seu valor. Mas você não está sozinha. Eu, você, todos nós temos algo em comum, a força que ainda não descobrimos que temos. As palavras de Larissa, vindas de alguém que havia passado por tantas dificuldades e se reerguido, foram um bálsamo para Clara. Aos poucos, Clara começou a frequentar mais o centro, conectando-se com outras pessoas e encontrando apoio emocional e prático. A transformação de Clara foi uma das muitas histórias que começaram a surgir nos centros. Pessoas que chegaram ao limite, que pensaram em desistir, agora viam uma luz no fim do túnel. Elas encontravam apoio não apenas nas palavras, mas na rede de pessoas que a cercava. Larissa via que seu projeto estava criando uma onda de esperança e de recomeços. O impacto do Ouça Minha Voz começava a ir além do apoio emocional. Empresários locais começaram a oferecer oportunidades de emprego, redes de voluntários passaram a apoiar financeiramente as iniciativas, e os próprios participantes do projeto começaram a se ajudar mutuamente, criando uma rede de solidariedade que Larissa nunca imaginara. O projeto estava crescendo mais rápido do que ela havia previsto. Com o projeto Ouça Minha Voz ganhando força, Larissa se deu conta de que sua visão de transformar vidas havia crescido muito além do que ela imaginava. Cada centro de apoio que surgia representava uma nova oportunidade para que pessoas pudessem encontrar forças e reconstruir suas vidas. O impacto não era apenas local. As redes sociais, que outrora expuseram o incidente no shopping, agora eram o palco onde histórias de superação se espalhavam. Clara, e tantas outras pessoas que haviam encontrado um novo caminho, eram exemplos vivos de que a mudança era possível. Larissa, no entanto, sabia que ainda havia muito a fazer. Mesmo com os avanços, ela encontrava diariamente novas histórias de pessoas à beira da desistência. Cada novo rosto, cada nova história de dor e superação reforçava sua crença de que a força de uma comunidade estava nas conexões que criavam entre si. E foi com esse pensamento que ela decidiu expandir ainda mais o projeto. Agora, Larissa queria levar Ouça Minha Voz para além das fronteiras da cidade. Ela começou a buscar parcerias com outras instituições, empresas e governos locais, para que centros de apoio pudessem ser instalados em diferentes estados. Sua meta era ambiciosa: criar uma rede nacional de suporte emocional e prático para aqueles que se sentiam invisíveis ou sem esperança. A resposta foi positiva. Pessoas de diferentes regiões começaram a aderir à iniciativa, e o projeto, que começou em um único shopping, começou a se espalhar pelo país. Larissa também foi convidada para participar de fóruns e conferências sobre saúde mental, inclusão social e empreendedorismo. Sua história era inspiradora, e as pessoas queriam ouvir como alguém que havia enfrentado preconceito conseguiu transformar a dor em ação, mais importante, em mudança. Nesses eventos, ela sempre lembrava a importância de ouvir e acolher. Todos nós, em algum momento, precisamos ser ouvidos. E muitas vezes, é só isso que alguém precisa para encontrar forças e continuar, dizia Larissa em seus discursos. Em uma dessas conferências, após compartilhar sua jornada, uma jovem se aproximou de Larissa com lágrimas nos olhos. Eu estava tão perto de desistir. Até ouvir sua história, disse a jovem, emocionada. Agora vejo que há um caminho, que posso recomeçar. Essas palavras ressoaram profundamente em Larissa. Cada vez que uma nova pessoa encontrava esperança por meio de sua história, ela sentia que sua missão estava sendo cumprida. Ela sempre acreditou que o que começou como uma luta pessoal era, na verdade, parte de algo maior. Com o passar dos meses, Larissa também recebeu apoio de personalidades influentes, figuras públicas que se sensibilizaram com a causa e ajudaram a dar visibilidade ao projeto. O movimento Ouça Minha Voz não apenas ajudava pessoas emocionalmente, mas também se tornava um marco na luta por inclusão e igualdade. O projeto passou a ser reconhecido nacionalmente como uma iniciativa poderosa que promovia a dignidade e o respeito. Agora o projeto Ouça Minha Voz crescia nacionalmente. Larissa se via envolvida em uma rede cada vez maior de apoio. Pessoas de todos os lugares buscavam orientação e inspiração em sua história. O que começou como uma missão para transformar o shopping onde ela sofreu discriminação agora se tornará um movimento de proporções nacionais. A cada nova cidade que inaugurava um centro de apoio, Larissa fazia questão de estar presente. Ela queria garantir que a essência de sua missão não se perdesse, que cada pessoa soubesse que não estava sozinha.
Em uma dessas viagens, Larissa conheceu um jovem chamado Pedro. Ele estava sentado no canto da sala de um dos novos centros, claramente desconfortável em meio à conversa. Quando Larissa se aproximou para conversar, ele revelou que estava ali por insistência de sua mãe, que temia que ele estivesse se afundando em depressão. Pedro havia perdido o emprego. Com o tempo, se isolou, sentindo que não tinha mais forças para continuar. Em suas palavras, o peso era demais. Ele contou que já havia pensado em tirar sua própria vida, mas algo trouxe até aquele lugar. Larissa, com a mesma calma e empatia que sempre demonstrava, ouviu Pedro atentamente. Ela sabia que aquelas palavras vinham de um lugar profundo de dor. Você não precisa carregar esse peso sozinho, Pedro, disse ela. Aqui, nós vamos te ajudar a encontrar uma forma de deixar tudo isso mais leve. Pedro, que inicialmente estava reticente, começou a frequentar o centro com mais regularidade, participando das atividades e conhecendo pessoas que, como ele, enfrentavam batalhas internas silenciosas. Pouco a pouco, ele começou a se abrir mais, encontrando apoio nas conversas e nas conexões que estava construindo. O caso de Pedro foi apenas um dos muitos que Larissa acompanhou de perto. Com cada história de superação, ela via o impacto real que seu trabalho estava gerando. A partir do apoio que encontravam nos centros, muitas pessoas começaram a ver novas oportunidades surgirem. Empresários, sensibilizados pela causa, começaram a oferecer vagas de emprego para aqueles que, de outra forma, estariam marginalizados. O Ouça Minha Voz já não era apenas um projeto de apoio emocional. Ele havia se tornado uma ponte entre a recuperação emocional e a reintegração social. À medida que o movimento ganhava mais relevância, Larissa percebeu a necessidade de fortalecer as redes de suporte. Ela começou a criar programas de capacitação profissional dentro dos próprios centros, oferecendo cursos em parceria com empresas locais. O objetivo era simples: dar não apenas suporte emocional, mas ferramentas práticas para que as pessoas pudessem recomeçar. Com esses programas, muitos dos que frequentavam o centro saíam com novas perspectivas de vida, prontos para reconstruir suas jornadas. Antes de irmos para o final, você já deixou seu like neste vídeo? Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com conteúdo relevante. Curta agora para que possamos continuar trazendo histórias que tocam e inspiram. À medida que os meses se passavam, Larissa continuava sua jornada, dedicando-se de corpo e alma ao Ouça Minha Voz. O projeto havia se tornado mais do que ela imaginava, impactando vidas de maneiras que ela nem poderia prever. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que o trabalho que estava fazendo não resolveria todos os problemas de forma imediata ou conveniente. Algumas feridas emocionais eram profundas, e o caminho de superação seria longo para muitos que frequentavam os centros. E Larissa aceitava isso. Ela entendia que sua missão não era oferecer soluções mágicas, mas proporcionar um espaço onde as pessoas pudessem começar a enxergar novas possibilidades. O caso de Pedro, por exemplo, era um lembrete constante disso. Mesmo depois de meses frequentando o centro, ele ainda lutava contra seus demônios internos, às vezes sentindo-se incapaz de seguir em frente. Havia dias em que ele voltava a se fechar, mas sempre encontrava uma maneira de retornar ao centro, onde o acolhimento de Larissa e da equipe o ajudava a retomar o controle, um passo de cada vez. Larissa começou a aceitar que o processo de cura de cada pessoa era único. Nem todos encontrariam rapidamente uma solução para suas dores, e isso estava bem. Ela sabia que o impacto que causava era sutil, e muitas vezes invisível, como uma semente plantada no coração de alguém que poderia florescer a qualquer momento, às vezes muito tempo depois de suas palavras terem sido ouvidas. Olhando para trás, ela reconhecia o quão longe havia chegado desde aquele dia fatídico na joalheria do shopping. A dor da humilhação que sentirá foi transformada em algo maior, algo que mudaria não apenas sua vida, mas a de milhares de pessoas. No entanto, Larissa também entendia que seu trabalho nunca teria um fim definitivo. A luta contra o preconceito, a discriminação e a desesperança era constante, e ela estava preparada para continuar. Em uma de suas últimas visitas ao centro de apoio que ela havia ajudado a inaugurar, Larissa caminhou pelos corredores, observando as conversas entre os participantes, os sorrisos e as trocas de histórias. Era um ambiente vivo, cheio de acolhimento. Lá, ela encontrou Clara, agora uma voluntária do projeto, ajudando outras pessoas com suas próprias jornadas de superação. Ao vê-la, Larissa sentiu uma onda de orgulho e emoção.
Clara, que antes estava à beira do desespero, agora oferecia o mesmo apoio que um dia havia recebido. Você foi o começo de tudo isso, disse Clara, sorrindo para Larissa. Eu não estaria aqui se você não tivesse acreditado em mim. Larissa apenas assentiu, sem palavras. Não era sobre ela, afinal. Era sobre o que aquelas pessoas estavam construindo juntas, sobre a força que cada uma delas descobria dentro de si. O projeto Ouça Minha Voz tinha crescido porque elas acreditaram no poder do acolhimento e da escuta. Enquanto o sol começava a se pôr, Larissa saiu do centro com a certeza de que sua jornada continuaria, mas com a tranquilidade de saber que o impacto já havia sido plantado. A estrada pela frente ainda era longa, e muitos desafios viriam, mas a força da comunidade, do apoio e da resiliência agora estavam mais presentes do que nunca. Naquela noite, ao voltar para casa, Larissa sentou-se no jardim e olhou para o céu estrelado. O peso que um dia carregara em seus ombros havia se transformado em algo mais leve. Ela não precisava resolver tudo sozinha, e finalmente havia aceitado isso. O projeto, as pessoas, as histórias, tudo isso era uma lembrança constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma saída. E, às vezes, tudo o que alguém precisa é que sua voz seja ouvida. Por fim, a história de Larissa nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há esperança. Então, me diga, você já imaginou que poderia ajudar alguém simplesmente ouvindo? Deixe seu comentário e conte como você acredita que pequenas atitudes podem transformar vidas. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Nos vemos no próximo.